Olá, estamos cá de volta para comentar aí as coisas que acontecem na nossa terra, tanto aqui quanto no restante do país. Aconteceu um fato engraçado. Engraçado não é engraçado porque é trágico. Nessa quinta-feira eu estava de plantão no sindicato, foi o meu plantão, e eu estava eu e outro diretor, e eu fiquei no plantão. O outro diretor foi resolver um problema no PS, em uma das unidades, não vou citar que unidade, nem citar nomes, para não complicar. O diretor foi resolver um problema e depois me ligou: aqui o problema com a EPI, mas ao contrário. O problema aqui está resolvido, é aquilo mesmo, a gente já resolveu e tal. Começamos a conversar. Ele falou: rapaz, espera aí que está cheio de polícia, chegando viatura aqui e tal. Eu falei: mas por quê? Eu não, é que tem um cidadão que chegou aqui acompanhando uma pessoa. Essa pessoa está com um quadro apresenta um quadro de possível coronavírus, né? Possível Covid, e ele está quebrando tudo, dizendo que ele quer cloroquina, e o médico ou médica, eu não sei o gênero, mas o médico não quer receitar. Ele está ameaçando quebrar tudo, chamar a polícia e tal. E engraçado, né? Seria engraçado se não fosse trágico. A pessoa está exigindo que desse um remédio que o médico está dizendo que não é para dar. Não quero receitar isso aí. A pessoa deve ter um quadro, problema no coração, quadro cardíaco, e o médico ficou com receio de dar cloroquina, até porque, apesar do protocolo do seu presidente, né? Atual presidente, que agora, além de esportista, também é médico, porque ele mudou um protocolo por ordem dele, quer dizer, já caíram dois ministros porque não quiseram fazer o protocolo de uso indeterminado de cloroquina. 2 ministros caíram por conta disso. Aí a solução é a seguinte: vamos botar um militar que não entende pomba nenhuma de medicina, ele fica lá, vai fazer o que eu mandar, e o cara fez mesmo, mudou o protocolo. Agora tem protocolo, apesar de todas as instituições médicas criticarem o protocolo que o presidente determinou que o ministro da Saúde fizesse, né? Que não é ele que assina o ministro, mas o ministro fez por ordem dele. E ele está receitando cloroquina para todo mundo como se fosse a solução ou a cura. Isso não tem cura, não, filho, não tem remédio, não está comprovado. Pelo contrário, todos os estudos feitos até agora levam a crer que não surte efeito nenhum. E como não surte efeito nenhum, as contraindicações acabam pesando na decisão do médico, e o médico não receita, porque não vai adiantar nada, não tem remédio, não foi descoberto o remédio ainda. Mas o doutor Jair Bolsonaro, o anticristo, receitou para todo mundo que é a cloroquina. Agora, por que o cara receita isso? Por que ele diz que, numa entrevista, ele falou que é para dar esse remédio para os mais pobres e para os mais velhos? Tem que ser indiscriminado para os mais pobres e para os mais velhos. Por que será, gente? Porque é nesse nicho de pessoas que tem problema, que existem os maiores problemas de hipertensão, problemas cardíacos, e por serem idosos, né? E as contraindicações provocariam mais facilmente a morte dessas pessoas. Isso não é uma limpeza étnica? Isso não é um pensamento eugenista? Esse cidadão, quando manda
parar com o isolamento e voltar, tem que fazer isolamento vertical só para os velhos, para os mais velhos, a gente, todos nós somos, mas fazer isolamento só para as pessoas que são do grupo de risco. Aonde isso? Todo mundo contamina e não vai contaminar o pessoal do grupo de risco? Isso não é uma limpeza? Não é uma coisa de ficar só o mais forte? Isso não era o princípio do pensamento nazista? Não que isso tenha nascido lá na Alemanha, com o Hitler inventando, isso já é mais velho do que o próprio Hitler, mas o Hitler se apossou desse pensamento e colocou na Alemanha nazista de uma forma contundente, onde ele quase eliminou da face da Terra, pelo menos da face da Europa, a nação judaica, que não tinha país, né? Era uma nação sem país, que acabaram, depois da Segunda Guerra, inclusive, arrumando um lugarzinho lá, de uma forma meio que americana de ser, mas isso é outra conversa. Isso é outra conversa. O fato é que o nazismo quase eliminou os judeus da Europa. E não foram só os judeus, não, porque outras nações minoritárias ali do entorno também foram ameaçadas. Tanto é que tinha a resistência polonesa, a resistência judaica, a resistência russa. Foi o pensamento, foi o fundamento do pensamento nazista. A limpeza étnica não é a mesma coisa, não é o que o seu Jair Bolsonaro, o anticristo, promove. E esse é o quadro que a gente pega. A gente vai pegar uma pessoa que foi procurar o pronto-socorro, deve ser humilde, não sei quem é, não sei de quem se trata, não tenho nome, não procurei investigar isso, porque esse é o tipo da coisa que não nos diz respeito, porém, deve ser uma pessoa humilde que, ouvindo o cidadão, o doutor Jair Bolsonaro, receitar a cloroquina, exige cloroquina de uma forma como se fosse a salvação da salvação. Esse é o país que a gente está vivendo. Esse é o comando que a gente pôs no país. E a gente tem que se preparar e se preparar forte, porque a coisa tende só a piorar se continuar na mão desses cidadãos.